Nós temos aí, tínhamos 6% em 94, estando 48% em 2010, 59% em 2012. Essa previsão de 2014 já não será atingida por uma série de deficiências que nós temos aí na implementação de estações de tratamento de esgoto pelos municípios. Tá? Todas essas estações, tirando a estação da Sanasa-EPAR aqui em Campinas, elas trabalham com índice de eficiência entre 70% e 85%, que é o que a legislação exige, ou seja, da carga tratada do esgoto, de 15% a 20% é remanescente, ou seja, é devolvido para o corpo d'água ainda com uma carga orgânica. Eu vou pular algumas explicações do Cantareira e, se for possível, a gente volta ao final. Peço essa licença. Essa é a situação do Cantareira, né, que nós todos acompanhamos aí na imprensa, né, esse reservatório. A água era para estar aqui no momento de cheia, né, nós verificamos a baixa vazão, né, onde elas estavam. E aí acho que o que a gente tem, que seria interessante a gente discutir, o que é possível fazer, né? Nós estamos numa discussão do Cantareira, que é a discussão da renovação da outorga, né? Veja, a outorga do Cantareira, ela foi dada. O Cantareira foi um sistema criado em 1970, iniciou-se em 74, uma autorização de captação de água dada para a Sabesp, que era a operadora do sistema, por 30 anos. Essa operação venceu-se, portanto, a autorização venceu-se em 2004, onde houve toda uma discussão de quanto que cada um poderia captar, foram criadas regras. Hoje a portaria de outorga de captação do sistema Cantareira é a portaria mais complexa, me parece, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é a mais complexa que nós temos no Brasil. E nós estamos, portanto, 2004, 2014, a outorga vence, na realidade, em agosto de 2014. No ano passado, a Agência Nacional de Águas iniciou a discussão da renovação da outorga. Houve já diversas reuniões sobre isso, e a ideia era que essa renovação ocorresse, ela vence em agosto, mas a ideia era que ela ocorresse simbolicamente no dia 22 de março, seria o Dia Nacional, o Dia Mundial da Água. Acontece que, nesse período de outubro para cá, o que aconteceu de modificação nesse cenário foi essa crise hídrica violenta. Então, hoje nós estamos discutindo duas questões, né? Por que o sistema chegou a essa situação, né? Por que ele chegou dentro dessa situação, quais foram os erros operacionais, os erros de cálculo, os erros de opções políticas em determinado momento. E nós vamos reabrir a qualquer momento, a Ana deve reabrir provavelmente mais para o segundo semestre, a discussão novamente da outorga. A outorga foi suspensa, a discussão da renovação, ela vai ser reaberta, mas eu acho que o que nos importa agora, e o que a crise demonstrou, é que não adianta ficar só brigando pela água do Cantareira, né? A crise demonstrou que o que sustentou a bacia nesse período, o que sustentou a região economicamente, em termos de abastecimento nesse período, não foi o Cantareira, foram os afluentes que estão abaixo, né? O sistema Cantareira, ele é um sistema de represas que abastece, cuja água que viria para nós é represada e desviada para parte dela para a Grande São Paulo. O que a crise demonstrou é que nós não podemos contar com toda essa água para o desenvolvimento da nossa região. Apenas um dado, numa época de estiagem, normalmente nós utilizamos na bacia 12 metros cúbicos por segundo de água para manter as necessidades da bacia industriais, agrícolas e de consumo, industriais, agrícolas e consumo humano. Está se falando que nós vamos ter que passar provavelmente o inverno com 3 ou até menos, né? Quando a necessidade chega, ela bate nos 12 em épocas de estiagem. E o que na crise aconteceu é que o que sustentou a nossa região não foram os 3 metros cúbicos. Vocês podem, é uma contabilidade. Se eu libero 3 metros cúbicos, Campina capta 3,8, eu tenho indústria que capta 3, eu tenho municípios captando outras vazões aí ao longo desses rios, o que sustenta são as contribuições dos afluentes. Então, acho que uma das grandes questões
que nós temos que, e aí dentro do tema, né, ou seja, a crise hídrica e a gestão dos riscos ecológicos, é que nós vamos ter que fazer repensar a nossa própria forma de ocupação nessa bacia hidrográfica, porque isso vai ser a sobrevivência econômica e de desenvolvimento dessa região nos próximos anos. Eu tenho colocado, assim, pegando várias discussões que que eu tenho participado, que a gente tem acompanhado, que a grande parte das propostas, né, de médio e curto prazo que existem, elas são mapeadas, elas são técnicas conhecidas, existe equipes capacitadas do Estado e de alguns municípios para fazê-las. O que está faltando é uma coordenação de ações entre os municípios e entre alguns gestores para que elas sejam efetivamente implementadas. Uma das questões que é a implementação do sistema terciário de tratamento em novas estações e a compatibilidade de reuso. O que acontece? Nós estamos jogando uma carga orgânica de 15, 20% ainda dentro desses corpos d'água, o que reflete lá aquele mapa que eu disse dos piores índices do estado em termos de captação superficial de água bruta para tratamento. Nós temos aí, eu mostrei naquele lugar, nós temos em torno de 60% de tratamento de esgoto na bacia, ou seja, existem muitas estações ainda a serem construídas. E a discussão é o seguinte: se eu tenho hoje a legislação me exigindo um tratamento secundário de uma eficiência de 70% a 85% de eficiência, por que nós já não abrimos uma discussão para que as próximas estações a serem implementadas já não avancem para o chamado sistema terciário? O terciário ele vai implicar numa remoção de carga de até 97%, 98%. A EPAR, que é a nossa estação aqui da Sanasa, chega a tirar 99, alguma coisa por cento aí de remoção de carga orgânica. E isso tem uma finalidade, né? Ou seja, é você pegar essa água que está saindo das estações de tratamento e poder reutilizá-la para determinados usos. Por exemplo, para venda para a indústria que utiliza essa água não no seu processo final, mas no seu processo industrial, de resfriamento de equipamentos. Você pode pegar, por exemplo, corpo de bombeiros. Ontem ainda foi uma brincadeira feita ontem lá no evento de Valinhos, quer dizer, a água mais preciosa do mundo utilizada pelo corpo de bombeiro, que é a água tratada com flúor para apagar incêndio, quando poderia se utilizar uma água de reuso saindo da estação de tratamento de esgoto, lógico, desde que você equalizasse os parâmetros daquela utilização, né? Rega de jardim, isso já está sendo feito. A Campinas acho que está à frente disso, que já está sendo feito. A Sanasa já está cedendo essa água para a prefeitura, está sendo feita a rega de jardins através dessa utilização, mas ainda falta muito planejamento para uma utilização melhor. Investimento maciço em controle de perdas. Quando a gente fala em perdas, aí são perdas totais, né? Como é uma explicação breve? Acho que grande parte aqui talvez não conheça esse sistema. Quando a gente fala em perdas de água, a gente fala em perdas efetivas de quantidade, ou seja, rompimento, vazamento, e perdas físicas, ou seja, deficiências na leitura do sistema de medição. Nós temos municípios, a média nacional fica em torno de 40% de perda, ou seja, aquilo que sai da estação de tratamento de água tratada, cerca de 40% é perdido, ou na rede, né, por vazamentos, rompimentos, ou é perdido pela não contabilização, gatos e não contabilização. Os melhores índices que nós temos na bacia é de Campinas e Limeira. Campinas, a Sanasa está trabalhando com essa média, tem um plano de chegar a 15% em alguns anos, e Limeira trabalha aí, falaram que já está em 14,5%, mas o número que eu tinha era 16%. Nós temos grandes municípios aqui na bacia, um dos municípios aqui com mais de 200 mil habitantes, que tem uma perda em torno de 51%, 52%. Eles não conseguem nem equalizar efetivamente a perda que eles têm por deficiência nesses sistemas. Então nós precisamos discutir, porque isso tem um reflexo direto enquanto eu capto. Aqui o município de Limeira, per capita é o que menos capta hoje, é evidente, porque ele tem a menor índice de perda. Então nós precisamos ter uma discussão pública em trabalhar para que os investimentos
em perdas sejam muito efetivos nos próximos anos, para que nós possamos otimizar a utilização da água. O plano de bacias, né, eu disse lá no início, o nosso plano estadual ele divide em 22 bacias hidrográficas. Cada bacia elabora um plano, né, e o plano ele vai estabelecer um diagnóstico da bacia e as metas que têm que ser atingidas. O nosso plano de bacia, ele estabelece um limite de 25% de perdas até 2020. Né? E nós temos municípios aí que, se não tiverem um investimento pesado, não vão conseguir atingir essa qualidade. Então, essa é uma meta que tem que ser feita. Outra coisa que nós temos que trabalhar, isso tem que ser um projeto bem trabalhado, bem feito, que é a recomposição vegetal das áreas de recarga. Né? Nós utilizamos muito o conceito de plantios em áreas de APP, né, de recuperação de áreas de APP, de áreas de proteção permanente, ou de recomposição das chamadas reservas legais. Mas, como você trata na bacia, existem áreas que são identificadas prioritariamente como áreas de recarga, ou seja, são áreas em que naturalmente ela recebe a água da chuva, ela retém essa água por um período maior e faz com que essa água vagarosamente entre nos aquíferos e abasteça os rios. Então, na atual situação nossa, nós temos que definir. A nossa prioridade vai ser recompor reserva legal, não vou aqui discutir a importância do ecossistema. Nós vamos recompor a reserva legal ou a nossa prioridade vai ser direcionar todos os nossos esforços de recomposição para as áreas de recarga? E essas áreas já estão todas mapeadas no plano estadual, no plano de bacia, nós já sabemos quais são. Só que não há um único trabalho, um acompanhamento que o Ministério Público começou a fazer ano passado pelos GAEMs aqui em Campinas e Piracicaba, não há um único trabalho efetivo, nós estamos tentando fomentar e desenvolver esse trabalho, para que isso seja feito um trabalho organizado. E nós estamos aqui, nós estamos num momento, eu falo num momento histórico importante, porque no dia 5 agora de maio, foi publicado a resolução e a instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, disciplinando como que o cadastro ambiental rural e como que o projeto de recuperação ambiental, o CAR e o PRA, vão ser efetivados com o novo Código Florestal. Basicamente é o seguinte: cada proprietário rural pode ir lá, faz o seu dimensionamento da sua propriedade, indica onde está a APP, indica onde ele quer fazer a reserva legal. Teoricamente deveria seguir um plano de bacias, deveria seguir alguma sistemática. Ele vai lá e faz uma inscrição no site do Ministério do Meio Ambiente, lá no CAR, e obtém um registro e elabora um plano de recuperação ambiental. O que nós estamos colocando é que nessas áreas prioritárias de recarga, né, que já estão identificadas, nós precisaríamos talvez montar um grupo de trabalho com as prefeituras, os municípios e o Comitê de Bacias, para que houvesse um trabalho organizado com esses produtores rurais, para que cada um não fizesse do jeito que quer, ou seja, para que houvesse uma organização na elaboração desses planos de recuperação ambiental. Essas áreas não são puramente privadas, elas são áreas de interesse público. Isso é claramente demonstrado na crise que nós estamos vivendo atualmente.